bom dia, paz e graça, sexta-feira, que dia lindo e abençoado, que bom que você está aqui comigo para esse projeto 150 Salmos. Hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmo de número 54. Já peço para você pegar aí a sua Bíblia, pegue a sua palavra, abre aí no Salmo 54, que nós já vamos fazer a leitura. Já peço para você também, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilhe, faça o seu pedido de oração. Estamos também orando. Se você tem uma causa, se você tem algo que necessita aí de intercessão, de oração, não deixe de colocar o seu pedido aqui embaixo nos comentários ou pode mandar nas redes sociais, no meu Instagram ou no meu Facebook. Amém! Hoje Deus vai falar muito conosco aqui. Salmo 54 tem o tema Apelo para o socorro divino. Você está precisando de socorro? Está passando por um momento difícil? Necessita de socorro? O que você está passando é tão difícil que você tem clamado por socorro. Fique até o final, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos ler? Vamos fazer a leitura deste salmo? Apelo para o socorro divino. Ao mestre de canto, salmo de Davi para instrumentos de corda. De Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós, escondido entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Ele retribuirá o mal e aos opressores por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o seu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações. E os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Aqui neste salmo tem palavras aqui muito consoladoras para o nosso coração e exclamações que nós devemos fazer todos os dias, nós devemos dizer nas nossas orações. Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Devem ser palavras do nosso cotidiano nas nossas orações, porque tem situações que é só Deus na nossa vida, só Deus para nos ajudar. E aqui Davi, neste salmo, ele estava fugindo aqui do rei Saul. Novamente ele estava fugindo, se escondendo de Saul, e ele para uma cidade no povoado chamado Zif. E os ifeus pareciam ser amigos de Davi, eles deveriam esconder Davi. Então Davi estava ali, Jonathan também veio ali conversar com Davi, dar uma palavra de força e de ânimo para Davi, mas esse povo, os ifeus, ao invés deles proteger Davi, o que eles fizeram? Alguns desses homens de Zif foram até o rei Saul e revelaram que Davi estava escondido lá. Então, basicamente, o que eles fizeram? Foram lá fofocar, contar aonde Davi estava escondido. E foi com base nessa experiência que Davi escreveu esse
salmo. Aleluias. Então eles entregaram Davi para Saul, mas Davi ele consegue, fugir. E não é só desta vez que Davi estava sendo aí entregue por pessoas que se diziam ser seus amigos. Por várias vezes aconteceu isso na vida de Davi. Pessoas em que ele achava ser seus amigos acabaram aí se virando contra ele, Pessoas falsas. Quantas pessoas que nós achamos que são nossos amigos, pessoas em que nós confiamos, que nós aí buscamos ajuda, e essas pessoas, ao invés de nos ajudar, elas se levantam contra nós. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. E isso nos deixa triste, com o coração triste. E era isso que Davi estava passando. Aleluias! Além de estar ali sofrendo por causa da perseguição, além de tudo isso, amigos vão trair Davi. Aleluias! Então este salmo revela aí 3 estágios da experiência de Davi ao buscar socorro de Deus. 3 estágios da experiência de Davi ao buscar o socorro de Deus. Então, dividi este salmo em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 3. O ponto de partida. Qual é o ponto de partida dessa busca por socorro? São as ameaças dos adversários. Davi se encontrava em perigo e ele clamou pedindo que o Senhor o salvasse. Olha lá. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder, escuta a minha oração. Pois contra mim se levantaram os insolentes, violentos, que procuram tirar minha vida. Quem era essa pessoa violenta, insolente? Era Saul. Saul queria matar Davi. Por isso ele clama por socorro. Então não sei se você está passando por um momento difícil, que pessoas se levantam contra você. Aleluia. Se você se sente encurralado pelos teus inimigos. Mas, como Davi, clame por socorro. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Aleluias. Davi, então, diante daquela situação terrível, ele clama a Deus. Ele não foi contra os ifeus, ele não voltou para trás e falou assim: olha, vocês aí que me entregaram para Saul, que quer me matar, Saul quer me matar, e vocês vão lá e vão me entregar, vão revelar onde eu estou escondido. Não, ele não faz isso, ele não vai contra os ifeus, ele não vai tirar satisfação com eles, não. Ele vai falar com Deus, que é o seu ajudador. Então já fica uma lição para você. Fale com Deus. Não vá atrás dessas pessoas que te traíram. Deixa que Deus vai fazer justiça em teu favor. Aleluias. 2. O ponto crítico. A confiança no Senhor. Verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Então, esse versículo 4, ele é aí o versículo central, é a parte central desse salmo. A parte central do Salmo 54 é o verso aí, sim, é o verso 4. E esse salmo registra o ponto crítico da experiência de Davi. O termo aqui, ajudador, quer dizer Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. E foi aqui, nesta época, como eu disse, que Jonathan visitou Davi e que o Senhor o usou
para dar um novo ânimo para esse servo, né? Então, lá no livro de 1 Samuel, você pode ler mais tarde, 1 Samuel 20 e... deixa eu ver aqui, 1 Samuel 23, diz assim, né? E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonathan voltou para casa. Então, Jonathan disse para o rei Davi: não tenha medo, Saul, meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Então, Jonathan dá esse ânimo, essa força para Davi, porque às vezes quando estamos diante de momentos difíceis, de perseguição, passando por situações difíceis, tribulações, Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele envia anjos para nos ajudar, pessoas. Aqui, quem foi o anjo na vida de Davi? Foi Jonathan. Ele procurou proteção ali com os ifeus, mas os ifeus não o ajudaram. Mas quando Davi estava ali naquele momento, Deus envia Jonathan, que foi ali um anjo para animar a vida dele, encorajar ele nos momentos difíceis. Como é bom ter pessoas assim, que vêm e nos dão palavra de esperança e nos encorajam no momento difícil. Se você tem alguém assim na sua vida, olha, seja grato, agradeça a Deus por essas pessoas que estão sempre lhe ajudando. 3. O ponto final, louvor ao Senhor. Vamos relembrar. Então, 3 estratégias da experiência de Davi. Primeiro, o ponto de partida, ele estava sendo ameaçado pelos seus adversários. 2, o ponto crítico, a confiança no Senhor. Ele diz que o Senhor é o seu ajudador que sustenta a sua vida. 3, o ponto final, o louvor ao Senhor. Então, do 5 ao 7, Davi vai louvar a Deus, aleluias. Ele diz: Ele retribuirá o mal dos meus opressores, por tua finalidade dá cabo deles. E aqui ele diz que vai oferecer sacrifícios, louvar o teu nome, ó Senhor, porque Deus é bom, porque é bom. Então Davi, ele estava longe, né? Ele estava fugindo, se escondendo aí do rei Saul, ele estava longe do santuário, mas ali onde ele estava, ele elevou a sua voz a Deus e fez uma oração, fez um clamor, louvou a Deus. E as suas palavras revelam a sua fé, pois Deus o livrou ali daquela tribulação, naquele momento. Então Davi estava grato a Deus, como sempre, em todos os salmos que nós lemos aqui, Davi, ele vai louvar a Deus nesses momentos de tribulação, pois me livrou de todas as tribulações. Então o Senhor sempre estava com Davi, o Senhor sempre estava ajudando Davi, e Davi sabia ser grato. Em qualquer lugar que ele estava, ele se levantava, aleluias, e levantava o seu louvor e a sua adoração para o Senhor. Ele reconhecia que sem Deus ele não poderia vencer, pois Deus era o seu ajudador. Que palavra tremenda, né? Deus é o nosso ajudador. Então Davi venceu mais uma situação difícil, mas ele teria que enfrentar várias situações difíceis, né? O sofrimento dele não havia ainda acabado, aleluia. Então, até ele chegar no seu trono, até ele ser o rei, ele passaria por vários momentos de perigo, mas ele estava certo de que em todos esses momentos Deus o acompanharia até o fim.
E foi isso que aconteceu. Você sabe que Davi teve a oportunidade de matar Saul por várias vezes, mas ele não fez, ele deixou o Senhor fazer a justiça. E você sabe que Saul acabou morrendo com a sua própria espada e Davi assumiu então o trono, foi aí o rei. Então, fica para você esta lição. Se você está passando por um momento difícil, faça como Davi, peça socorro a Deus, clame pelo socorro, faça uma oração de todo o seu coração, com fé, porque nós temos que orar com fé. Davi, aqui ele revela a sua fé, porque ele diz, pelo teu poder, pelo teu nome, porque é pelo poder de Deus, é pela graça e pela misericórdia que nós vencemos as nossas tribulações. Nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você deve orar com fé, clamar, crendo que apesar das situações, apesar da realidade que você está vivendo, talvez você esteja vivendo algo em que parece que não tem jeito, não tem solução aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Nosso Deus é Deus de milagre, Ele continua fazendo milagres. Se o que você precisa está aí fora do alcance dos homens, se você tem algum diagnóstico médico em que já falaram para você, ó, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ou se você tem aí algum filho vivendo por um momento, passando por um momento difícil com o filho, talvez aí com drogas, e aí pessoas te disseram assim, não tem mais jeito, larga a mão aqui, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Creia, ore, clame, peça a Deus com fé, porque Deus é o nosso ajudador. O Senhor é quem sustenta a nossa vida. Creia, não desista. Não desista diante das adversidades. Aleluias. Fica firme, não deixe de orar, mantenha a sua fé. Seja como Davi, aleluias, que nesses momentos difíceis ele clamava a Deus, amém? Fique com essa palavra no seu coração, vamos orar, vamos agradecer. Senhor, Jesus querido, maravilhoso Deus, te adoramos nesta manhã, Senhor, te agradecemos por essa sexta-feira abençoada, essa manhã linda, essa nova oportunidade que o Senhor nos traz em cada manhã e as suas misericórdias se renovam todos os dias. Aleluia, o Senhor nos dá um ânimo novo, que neste dia nós possamos ser revigorados, que um renovo desça sobre nós nesta manhã, que o Senhor possa mandar anjos para nos dar um ânimo, uma palavra de renovo. Aleluias! Assim como Jonathan foi aí um anjo na vida de Davi, manda anjos também sobre a nossa vida, Senhor, que apesar dos momentos difíceis, apesar das perseguições, apesar das lutas e das batalhas, o Senhor está sempre conosco. O Senhor é o nosso ajudador. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Aleluias! Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, porque Deus é fiel. E nós cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Abençoe cada um que está vendo, Senhor, esta live, cada um que está aqui, Senhor, assistindo esse vídeo.
Abençoe a sua casa, a sua família. Derrame da tua bênção, da tua proteção. Livra de todo mal, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida. Fique com Deus, ótima sexta-feira. E vem comigo amanhã para o Salmo de número 55. Vem comigo, orem por mim, que eu necessito da oração de vocês e também estou orando por vocês. Aleluia. Beijo no coração. Fique com Deus. Fica firme e creia que o Senhor é o seu ajudador.